Confusão generalizada no Big Brother Brasil, todos contra o Davi, e aqui eu vou explicar para vocês o que aconteceu e o porquê que iniciou essa discussão, assim, desde o começo, um resumo completo. Gente, tudo começou quando eles estavam armando o paredão. Sim, a treta foi ontem, a Lady foi pra cima do Davi, a Yasmin também teve xingamento, teve tudo. No entanto, tudo já tinha começado, gente. O grupo Fadas estava organizando em quem iria votar. E aí, já tinham combinado que todos iriam na Yasmin. Mas a Alane falou de última hora que seria bom ir no Bin, porque ela poderia empatar com a Yasmin, sendo que se eles fossem no Bin, a Lady também iria no Bin. E ali a Alane joga também que a Yasmin estaria junto com a Lady, né? E que isso seria bom para eles, porque o Bin teria mais votos do que ela. O Davi negou mudar o voto e na hora da votação todos foram na Yasmin, menos a Bia, que foi realmente no Bin. A Alane acabou indo pro paredão, especificamente por conta do voto duplo da Pitel. E aí, pessoal, o que acontece é que ficou por isso mesmo, né? Mas o Davi sempre achou uma incoerência muito grande a lei de querer votar no Bin. E a Alane já tinha implorado pro Davi para que ele não falasse sobre isso no Sincerão, porque seria uma traição. A Alane não poderia contar isso pro Davi e ela acabou contando. De fato, ontem o Davi não colocou isso no Sincerão. Porém, ele colocou a Lady como coadjuvante, porque é uma pessoa que tenta aparecer, mas não consegue. Colocou a Yasmin Brunet como figurante. E posteriormente ao Sincerão, a Yasmin foi tirar satisfação com o Matheus, estava cobrando o Matheus e disse que quem passa a mão na cabeça do Davi faz um jogo sujo e escroto. E que ela vai votar em todos que passam a mão na cabeça do Davi. O Matheus estava se explicando: eu não passo a mão na cabeça de ninguém. E nisso o Davi observando a Yasmin, detonando ela pro Matheus, todo mundo encurralando o Matheus, por que ele não fala pro Davi, por que ele não puxa a orelha do Davi. O Davi observa e é claro que ele não iria ficar quieto, né? E nisso, aí o Davi começa a alfinetar. A Yasmin diz que se não fosse pelo Bin, pelo Rodriguinho, o Davi nem teria aparecido no jogo. Aí ela diz que ele já falou cala a boca pros outros e ele responde: cala a boca não, eu falei psiu, eu falei psiu. E nisso a Yasmin diz: eu não tô falando com você, eu não tô falando com você. E o Matheus diz: Davi, depois, Davi, depois. Eu achei o Matheus errado nessa, porque estavam falando do Davi. Horas o Davi não pode se intrometer então. Aí a Yasmin estava se referindo ao Davi como inútil. E ele diz: eu sou inútil? Eu lavo o banheiro, varro a casa, lavo os pratos, protagonizo 99% aqui do jogo. Agora você só passa maquiagem na cara e fica aqui na festa dançando. Você é a maior inútil no jogo. Aí o Davi diz: pra mim você não serve pra nada aqui no jogo. E nisso a Yasmin começou a provocar: quem é que mandou a própria amiga pro paredão porque não sabe contar voto? E aí, óbvio que a Yasmin provocou uma reação do Davi, né? Porque ela culpa o Davi de ter colocado a Alane no paredão. Aí o Davi diz: não, eu queria puxar você mesmo. É você mesmo que eu queria colocar no paredão. E nisso o Davi começa a indagar: e você, queria colocar o Bin? Você queria colocar o Bin? E ela: óbvio que não. Aí ele: parecia que você queria colocar o Bin. E ela: oi? Eu queria colocar o Bin? Aí ele: é melhor ficar calado, deixa quieto, né? E aí, pessoal, óbvio que ele começa a expor a situação ali, né? Ele começa a colocar na mesa algo que ele não poderia. É claro que poderia, né? Porque não tem regra nenhuma nesse jogo. E aí, a Lady percebe que o Davi tá expondo ali que ela iria votar no Bin, né? E aí a Lady: você fica chutinho porque as meninas ficam do meu lado e não do seu. Ah, Davi, que nada a ver, o que você tá falando? Chega um certo momento, gente, que a Lady começa a partir pra cima do Davi, porque ela se estressa por ele ter exposto essa história. E ela diz: moleque, vai tomar no seu, vai tomar. Ele pode falar, não posso, vai tomar. Aí o Davi começou a falar pra Lady o seguinte: você quer aparecer em cima das histórias dos outros, você quer aparecer. E nisso a Lady foi se estressando, porque o Davi não olha nem no olho, ele só fica falando e jogando pro lado, assim. E a Lady começa a gritar e ir pra cima do Davi: vai tomar no seu, vai tomar no seu. Aí Yasmin começa a gritar lá de longe: nojento, nojento. Tem certo momento, pessoal, que a Yasmin começa a proferir palavrões fortes contra o Davi: seu ar
né? Essas coisas aí. Cadê a Heloísa Brunet agora querendo processar o Davi, né? Será que ela processa a filha? O Davi começa a jogar ali na roda que a Lady e a Yasmin queriam colocar o Bin no paredão, que é uma hipocrisia, porque a Lady se faz de amiga do Bin, né? A Yasmin também. E aí o Davi começa a falar: você é cobra, cobra inútil, queria colocar o Bin no paredão. Aí Yasmin: eu votei na Lani, baralho, eu não votei no Bin. Aí Yasmin fala pro Davi: cala a boca. Aí a Lady: vai tomar no olho do seu. Aí a Yasmin, ela tá falando mal do Davi ali e ele diz: você é uma inútil, cara, não passa nem um pano na casa, não faz nada, não arruma nem a própria cama. Aí Yasmin: o que você tem a ver com a minha cama? E o Davi: você não faz nada na casa. Aí Yasmin começa a olhar pro céu: pelo amor de Deus, eu quero ir embora daqui. A Lady indo pra cima do Davi, ela chega tão próximo que ele pergunta: vai me beijar, é? Você vai me beijar? Aí nisso, a Beatriz, o Matheus entra: chega, chega, Davi. A Bia fala, o Matheus também: chega, parou, Davi. E aí o Davi: cobra inútil, cobra. E o Davi fala pro Bin: você tá andando com cobra, cara, toma cuidado. Essas pessoas querem te colocar no paredão, viu? E aí a Lady grita: babacão, babacão. A Giovanna decide se intrometer na briga e diz: é ridículo você como homem brigando com alguém chamando ela pra beijar no meio da briga. Aí o Davi: eu não chamei ninguém, eu só falei que perguntei se ela ia me beijar. Então vocês vejam que a Giovanna já muda aqui o contexto. Inclusive depois ela diz que se fosse ela no lugar da Lady, daria um soco na boca do Davi, porque com ela não tem isso, que o Davi é um AC, né? Então ela já leva para outro lado. Em outro momento eles sentam ali, gente, e aí o Davi começa a alfinetar a Lady começa a alfinetar o Davi, a Lady surta de novo. Ela diz: você é chato, chato. Aí ele: chato eu sei que eu sou, chato eu sei que eu sou. Aí ele diz assim: ó, câmera, filma ela aí, ó, hora de filmar ela, hora de trabalhar aí. Aí ela vai pra cima do Davi: vai tomar no céu, vai tomar, baralho. E nisso a Isabelle, gente, começa a falar com o Davi, né? Vocês vejam que todos os amigos do Davi ficaram contra ele nessa treta. Davi, por favor, já falei pra você parar, chega disso. O Davi começa a falar: você ficou 2 meses pra ir pro paredão porque tu é uma planta. E nisso a Lady gritando: preguiça, preguiça do Davi. Aí a Yasmin: por favor, eu quero sair desse jogo, pelo amor de Deus, se o Davi, se ele voltar, eu quero sair. Gente, em certo momento o Davi começa a provocar a Lady no sentido de: eu vou te enterrar aqui, posso abrir um buraquinho pra te enterrar aqui? Você fica melhor aqui junto com as plantas. Aí a Lady responde: defunto é você, enterra tu. Aí o Davi: beijinho no ombro que o recalque passa longe. Em certo momento a produção deu bronca no Davi porque ele ficou falando para as câmeras filmar a Lady, né? Aí o Big Boss: a câmera é decisão do Big Brother, ele não deve interferir onde a câmera deve mostrar. Aí a Lady disse: bem feito, filho da fruta. E aí, pessoal, posterior a isso, as pessoas ficaram contra o Davi. A Bia falou: a gente vai dar conselho, mas não adianta. E ela apontou que ele é igual o pai dela, porque é muito nervoso e não ouve, né? A Alane ficou chorando por conta do Davi. A Alane tá chateada com o Davi por ele ter contado sobre a Lady votar no Bin, porque era um segredinho sujo da Lady, né? E ela diz: a Lady falou que no calor do momento ele não se segura e foi realmente o que aconteceu. Aí o Matheus: eu falei pra ele não falar. Não fala, cara, foi sacanagem. Lá conversando com a Bia, a Isabelle disse: pra que a gente tem amigos se não vai ouvir os nossos amigos? Aí a Bia: mas eu vou te falar, Isabelle, o Davi não escuta. Pessoal, e o Matheus e o Davi? Teve desentendimento entre os dois. Enquanto o Davi tava falando ali pra Yasmin logo no comecinho da briga, né? Que ele não tava no meio da conversa, mas estavam falando dele, então ele foi se defender. E o Matheus era quem tava sendo encurralado. Aí, basicamente, o Davi foi rebater e o Matheus disse: calma, cara, depois você fala. Depois você fala. Não, agora não, Davi. Então o Matheus já tava dando fora no Davi, né? E aí, em outro momento que já tinha acabado a confusão do Davi com as meninas, aí o Matheus começou a desabafar que estavam colocando coisas pessoais dele dentro do jogo, porque estavam dizendo que ele era bonzinho demais, que ele era bonzinho seletivo, que ele não abordava o Davi da maneira correta. E aí ele disse: isso daqui é um jogo acima de tudo, estão jogando coisas pessoais aqui dentro, ninguém sabe as noites que eu não dormi pra estar aqui dentro. Aí o Davi: relaxa, rapaz, relaxa. Aí o Davi vai atrás do Matheus pra tentar consolar ele. Aí o Matheus diz: me deixa quieto, sai, rapaz, sai daqui, sai, rapaz, me deixa. Cara, o Matheus foi bem ignorante nessa hora com o Davi, viu, pessoal? Vamos me dizendo o que vocês acharam disso tudo. Esse foi o resumo da treta, eu espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado, até uma próxima e tchau.